A gente teve outro jogo com o São José aqui no Germano Krieger, sendo que a equipe já veio aqui na segunda fase. Mesma coisa acontece com o Brusque, já visitou o Operário na primeira fase e teve na segunda fase um confronto bem recente, menos de uma semana. E agora, o que esperar dessa equipe que vem na segunda fase e que vem também jogar fora em outro cenário? O que esperar dessa equipe? Bom dia, Mel, bom dia a todos. As equipes se conhecem, né? Então, obviamente que até as informações dos jogadores já ficam bem objetivas, né, para aquilo que a gente conhece em relação ao adversário, e aí altera bastante aquilo que nós vamos nos propor a fazer. Porque lá, por exemplo, nós fizemos algumas adaptações estratégicas por causa do campo. Então, e pelo rendimento da equipe até o momento do apagão ali, as estratégias, o plano de jogo funcionou muito bem e foi bem executado, né? Eu acredito que a gente fez na maior parte da partida, uma ótima partida. Então, aí para esse jogo muda o gramado, a velocidade do jogo muda. Obviamente que a gente não sabe escalação e etc, mas a gente imagina o que estrategicamente a equipe do Brusque, diante do cenário que ela conquistou nesses 3 primeiros jogos, o que deva ser a maior parte do jogo, né? Então, a gente sempre prepara a equipe para a tomada de decisão, né? Para a equipe ser equilibrada nas diferentes fases do jogo, e ao mesmo tempo o futebol é um esporte que é tão apaixonante porque o imponderável ali acontece, né? Aquilo que o jogador tem naquele momento, né? Aqueles que conseguem ter por instinto, por capacidade, o coelho na cartola ali que sempre muda, que são sempre situações, por isso que eu falo que é impossível controlar tudo. Mas tem as situações estratégicas, tem situações que a gente, já no primeiro jogo contra eles aqui, a gente poderia potencializar. No jogo lá ficou ainda mais evidente, e para esse jogo a gente tem situações que a gente está preparando para conseguir explorar também. Então, na minha cabeça, são 3 jogos totalmente diferentes, mesmo que seja contra a mesma equipe, não só pela escalação, que foram 2 escalações diferentes. Esse é um ponto com certeza que difere, mas porque cada jogo é uma história diferente, né? Só o fator gramado para mim já conta muito, e aí os aspectos emocionais também. Então, estamos criando situações para que a gente possa explorar, e ao mesmo tempo sabendo que no jogo, no primeiro tempo, segundo tempo, as coisas diferem muito. O momento que saem os gols muda também o estado do jogo. A gente vem procurando trabalhar para que da nossa equipe altere cada vez menos, né, para que a gente possa ter uma manutenção de desempenho com o placar a favor. Acredito que a gente tem melhorado nisso. Esse último jogo foi mais uma amostra. Então, é isso, Nelson. Tem sempre diferenças, e a gente sempre se preparando, não só o conhecimento que a gente tem da equipe adversária, mas buscando com os treinamentos, buscando aquilo que a gente vem procurando estudar, como ser eficaz, como ser eficiente nesse duelo tão próximo, né? Um duelo que, como a gente falou lá, tem cara de final. Então, cada diferença de gol aí é muito importante. O gol do Hipólito lá no fim, por exemplo, é um gol que tem uma importância muito grande. Bom dia, Manais. Bom dia, Daniel. A gente falou muito na primeira fase do sistema defensivo e do ofensivo também, né? O ofensivo, 1 gol por jogo, foram 19 gols em 19 jogos. O sistema defensivo tomou 10 gols em 19 jogos, né? Um pouco mais de 1 gol por jogo. Agora o ataque, fazendo gols, fez 6, e a defesa tomou 6 em 3 jogos. Queria que se falasse desse reencontrar esse equilíbrio, principalmente defensivo, né, que foi um ponto forte do Operário. Foi um jogo totalmente atípico lá em Brusque na semana passada,
mas para reencontrar esse equilíbrio defensivo novamente. Bom dia, Dudu. O que eu vejo? Eu vejo que foram 3 gols em 6 minutos, né? Então isso apagou, por N fatores, aspectos emocionais, a própria toda a informação que tem em relação ao jogo, o próprio desgaste, né? Porque a fadiga mental é algo extremamente atenuante, assim, algo que desgasta demais, além de tudo, de tudo que é físico ali, mas a quantidade de tomadas de decisão. Então tem que sempre... aconteceu agora Corinthians e Grêmio também, então não é só o Operário, não acontece só com a gente, acontece porque é desgastante mesmo o jogo. As paradas do VAR, às vezes, aí o pessoal demora uma eternidade para tomar uma decisão, e aí demora uma eternidade para tomar uma decisão e toma uma decisão errada, e às vezes não consulta aquilo que tem que consultar. A gente está sendo mais uma vez prejudicado pela arbitragem nesse segundo turno aí. No mínimo o fato de conferir, né, tem um primeiro escanteio para nós que o árbitro alega que o Felipe Augusto empurra o jogador do Brusque. Eu vi, revi, repeti, eu não vi empurrão, e no mínimo tem uma conferência, né, então, para a gente confirmar ali. Mas até fugir da pergunta, mas totalmente atípico, porque o que conta bastante é a quantidade de jogos que a equipe ficou sem tomar gol, por exemplo. O segundo gol do São Bernardo, se eu não me engano, também é com 40 e tantos, é um balão na bola lá, a gente perde a disputa e aí nas coberturas a gente está atrasado. Eu vejo que detalhezinhos, né, o pênalti do Godoy que talvez interpretativo, vi uns que declararam que foi com certeza, uma câmera que eu tenho lá não tem, só tenho o contato, não tenho o puxão, mas aí a gente... Então são sempre gols, assim, o que eu penso que no sistema, gol do Olavo de cabeça, esse gol é um gol que me incomoda muito, assim, que é um gol que é muito treinado, assim, sabe, por todos os jogadores. Então, eu acredito que a equipe, pelas oportunidades que ela cedeu no jogo, ela defendeu bem, né? Então, a gente cedeu pouquíssimo para o Brusque, até o apagão ali. Agora eu não vim tão preparado para falar sobre número aqui, mas eu lembro que não tinha, se tinha, acho que era uma finalização no gol que era o pênalti. A gente cedeu pouquíssimo. Aí a partir dali saem 3 gols porque a gente está totalmente desconectado com o jogo, mas continuo, acredito que aqueles padrões eles permanecem, mas que em alguns momentos talvez individualmente está faltando um pouquinho de atenção, né? Não é que não sabe fazer, não é que é incapacitado, nada disso, mas uma atençãozinha ali, uma cautela em relação a possibilidade. Então fizemos 2 pênaltis, né? Então, o próprio pênalti do jogo do São Bernardo, a gente conversou com o William também, às vezes o gol já está meio que tomado ali, então espera. Ainda tem o Rafa ali para pegar, e isso é treinado e instruído também. Então são detalhes ali que tem muitos aspectos que interferem, mas continuo acreditando que a nossa equipe é uma equipe equilibrada, né? E aquilo que é o mais importante, né? A gente fazendo muitos gols, criando as oportunidades que a gente já criava, agora a gente conseguindo ser mais eficaz, então, e com ideias diferentes, com jogadores diferentes. Então isso traz uma expectativa boa, principalmente para esse jogo agora. Eu ainda acredito que o fato de tomar gol está muito relacionado ao nível de atenção, aquela tomada de decisão específica, não como um sistema que tem cedido muito, que é um sistema frágil, né? Não vejo a nossa equipe em nenhum momento frágil defensivamente. Vejo a equipe pressionou muito, a equipe do Brusque, e mesmo quando estava na frente. Então
acredito que a gente manteve os padrões, aí os detalhezinhos para que a gente possa ceder menos essas oportunidades cruciais aí, e principalmente os aspectos mentais. Os finais de tempo, a gente mesmo desgastados, a gente conseguir redobrar a nossa atenção. Bom dia, Guanais. Bom dia. O Luizinho Lopes deu uma declaração essa semana falando que o Operário foi o time que melhor marcou a saída de bola do Brusque. Só que ao mesmo tempo ele falou que tentou explorar justamente as linhas altas do Operário para tentar trabalhar em cima disso aí. Você, durante a semana, pensa em mudar algo estratégico sobre marcação mais alta? Tem como fazer uma adaptação para equilibrar? O que você pensa sobre esse tema? Nós vamos marcar muito alto. Nós vamos marcar muito alto. Nós não vamos deixar de jogar, mais uma vez. E eles alongaram muita bola nas costas da nossa linha mesmo, e se teve sucesso foi uma ou outra bola, assim, né? Não vou falar tudo que eu penso. Eu prefiro me segurar. O que eu penso é que é pouco, né? Pouco. Então a gente é um cobertor curto. Então, às vezes a gente, quando precisou marcar mais baixo em outras oportunidades, a gente assim também o fez. Vamos lembrar do jogo do Remo, por exemplo, que não tanto porque a gente queria, mas principalmente porque o time deles conseguiu, com mecanismos, e nos colocar mais para baixo sem precisar ficar alongando bola toda hora nas costas da nossa linha. É uma ferramenta que eles vão utilizar, e a gente já sabe. Tanto nas transições, então vamos imaginar que vai ser um jogo que a gente vai ficar mais com a bola, e eles vão explorar essas situações nas transições, como por exemplo foi o primeiro gol do São Bernardo. Rafael bem alto na cobertura, como a gente fez o ano todo. Então, aí é a eficiência, saber o que vai acontecer e aí executar bem. Então, em determinados momentos, quando a bola estiver assim, vai acontecer isso. Essa semana foi o treino de anteontem, foi basicamente isso. Então, conceitualmente e estrategicamente a gente está bem preparado. É o momento da execução, o momento da leitura, da base de marcação está bem preparada para correr para frente, correr para trás. Aí são detalhezinhos do jogo assim que a gente se apega muito, né? Treina bastante isso, passa bastante esse tipo de informação, e ao mesmo tempo a gente sabe o que vai acontecer, e aí temos expectativa de executar bem, como eu acredito que mesmo nesse jogo que eles fizeram bastante, a gente conseguiu defender muito bem. É por isso que eu falei, no contexto geral, se a gente for dividir o campo em 3 zonas horizontais ali, a gente defendeu bem as 3 na maior parte do jogo. É difícil você ter um aproveitamento de 100%, é possível, a gente busca, e para que não hajam determinadas falhas nesses momentos cruciais onde a gente sabe que aqui vai acontecer isso. E aí acabou acontecendo onde a gente justamente treinou, avisou e estava preparado. Porque o jogo é isso, é execução. Então o pensar e o executar, mas a expectativa a gente está bem... o que o Luizinho está fazendo essa semana, preparando alguma coisa diferente, aí é algo que está diferente ali, a gente vai precisar lidar com aquilo que é o jogo. Mas nessas situações eu acredito que mais uma vez a gente vai conseguir executar bem. Guanais, ontem na Série A, Atlético e Inter, com 10 minutos de jogo já foram 2 lesões pelo lado do Atlético, e com 10 minutos apenas. Para você, treinador, como que é conciliar um jogo intenso, principalmente nessa segunda fase, que precisam ser jogos intensos, com essa parte física, para não puxar muito, para os atletas não sofrerem? Como que é conciliar esses 2 fatores? Primeiro, toda a preparação, né? Primeiro, na verdade, a mentalidade do próprio jogador, né? Além de tudo que a gente tem de processo aqui dentro, inclusive na fisioterapia, na área de performance, em relação aos processos de recuperação, a tudo aquilo que envolve
o pré-treino, então a comissão agora está verificando como está a situação dos jogadores para a situação anterior ao treino. Obviamente que hoje é uma véspera de jogo, então a preocupação é um pouco menor, então a gente vai fazendo esse controle de carga para que a gente possa chegar no jogo, ainda mais um jogo decisivo, nas nossas melhores condições. A lesão é algo, quando o jogador dá alguns sinais de desgaste ou de noite mal dormida, de alimentação, alguns sinais assim a gente ainda consegue, quando é treino, ou mesmo quando é jogo, né? Se tem alguma debilidade, a gente optar. Agora, em situações normais, o jogador super bem, tudo acontece também. Né? Então, tenho certeza que o Roque, por exemplo, estava super bem. Pelo que eu vi no lance, foi uma lesão de tornozelo. Né? Teve um contato ali. Então, as lesões musculares que são as mais chatas aí, né? Então, por exemplo, pega o primeiro jogo lá, o último jogo da primeira fase, o Felipe sentiu o incômodo lá da costela num treino, né? E num treino que era um treino, se eu não me engano, de 48 horas antes do jogo, né? É um treino que a gente já está com uma carga mais controlada. E acontece, né? Eu não lembro se foi um giro dele próprio ou se teve um contato, eu não lembro direito. Conversei com ele, mas agora eu não estou me recordando. Então, as lesões acontecem, né? Então, a intensidade tem que ser... a gente treina muito intenso porque a demanda da partida ela é muito intensa, né? Então, inclusive nos treinamentos a gente tem se preocupado justamente como trazer nos treinamentos as melhores práticas para que nos finais de jogos a gente sinta menos a falta de atenção, por exemplo, a desconexão, né, em virtude do desgaste ou de tudo que a gente já falou. Mas as lesões acontecem, né? A gente só tem que estar atento, monitorando de forma preventiva, tudo aquilo que a gente consegue monitorar de forma preventiva, e depois contar também, a gente está aqui à disposição para que o jogador, profissionalmente falando, esteja se alimentando bem, né? Aqui a gente tem os nossos cuidados, tem os nossos controles, quando vai para a casa dele, consiga ser profissional, né? Cuidar do corpo, conseguir cuidar da mente também, né? Os filhos deixarem descansar, esse tipo de coisa que são detalhes importantes que no final das contas, em jogos decisivos, eles fazem diferença também. Marais, então, o jogo de amanhã, o cenário é o mesmo, digamos assim, do jogo contra o São José, que veio de uma derrota. E no jogo contra o São José você escalou um meio campo um pouco, claro que você não vai abrir o jogo aqui, mas é a minha obrigação de te perguntar. Você escalou um meio campo mais ofensivo, né? Tirando o volante, colocando mais um meia. Existe essa tendência para o jogo de amanhã, ou você vai manter ali com dois volantes, o Vinícius Diniz chegando um pouquinho mais? Como é que está? Claro que, como eu disse, você não vai abrir o jogo até para dar arma para o adversário, mas existe uma tendência de acontecer isso novamente? Dudu, como eu sempre me baseei aí, né? Então, eu vou dar um exemplo do jogo passado em relação ao Hipólito e o Arthur. O Arthur, no jogo contra o São José, Pará fez um ótimo jogo, o Arthur entrou, foi muito bem no jogo. E a leitura para o jogo contra o Brusque era uma leitura de característica diferente. Então, a manutenção do Pará e um jogo que poderia pedir duelos aéreos constantes, uma exigência maior na bola parada. Então, por isso da opção do Diniz e não do Bessa naquele momento, que fez um ótimo jogo, mas a gente queria aumentar a estatura da equipe, não tanto pensando em defender. A equipe normalmente se propôs a ficar baixo se defendendo, mas de ter na bola parada também segurança, né? Porque a equipe deles explora bastante isso, e também em virtude da quantidade de bolas longas que eles iam trabalhar. Então, o que a gente vai pensando? Esse jogo é diferente, né? Esse jogo, mesmo que seja contra a mesma equipe, mas vai exigir características diferentes, né? Então, isso não só em relação aos meio-campistas, mas em relação por exemplo, o Pará não detectou lesão ainda, então a gente ainda tem a expectativa do que vai acontecer, né? Então, dentro dessas características, aquilo que
as estratégias que a gente está tentando construir para o jogo, principalmente no primeiro tempo e depois ter situações preparadas para o segundo tempo também, a gente conseguir ver qual que é o melhor cenário para que a gente possa aumentar a propensão da gente ser agressivo em todas as fases, então sem abrir mão da pressão, por exemplo. Então, como que a gente consegue equilibrar e ao mesmo tempo ofensivamente conseguindo gerar ainda mais situações para que a gente possa ferir a equipe deles. Então, a pergunta você pergunta e já responde, eu não posso falar, mas para que o torcedor, eu estou respondendo muito mais para o torcedor, entender a linha de raciocínio, assim, no que tange principalmente as características dos jogadores. Então, por que isso são situações que a gente conhece, os jogadores a gente faz durante a semana para tentar explorar. Então tem situações específicas para esse jogo que a gente vai querer explorar, principalmente no primeiro tempo, principalmente no começo do jogo, com a expectativa de que a gente possa fazer gols e manter o equilíbrio. Naquele momento não só funcionou bem por causa do Cássio, mas funcionou bem também por causa do Bessa, né? Então foi uma entrada que eu gostei bastante, foi uma situação que eu gostei bastante e ela pode se repetir, né? Por um lado, por outro, enfim, estamos estudando. Eu sei que eu tenho convicção de que eu não tenho certeza como o Luizinho vem, pode ter alguma mudança, pode fazer uma coisa ou outra diferente, mas sempre focado naquilo que a gente quer fazer. Isso para mim está muito claro de qual que é a ideia e onde a gente quer explorar, né? Quer buscar eficiência, buscar eficácia. Guanais. Essa foi uma resposta sem resposta. Enrolei bastante para não responder o Dudu. Mas, então, até para a gente sair um pouco do campo, obviamente você não trabalha pensando, vou perder um jogo, vou empatar um jogo, mas você conseguiu acesso com o Tombense com 3 vitórias, 3 derrotas, né, se não me engano. Não, foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mas então, pensando na matemática, não sei se você olha a tabela, olha a classificação, às vezes se fala que a linha de corte é 9 pontos, às vezes que é 10. O que você ou a tua comissão técnica, que cuida dos dados, tem vislumbrado dentro desse grupo do Operário, da situação que se encontra nesse momento? O Brusque desgarrou, mas se perder 2 jogos seguidos pode estar sob ameaça. Então, o que vislumbra de classificação nesse momento dentro desse grupo? O que eu sei é assim, nós terminamos em primeiro e aí finalmente a gente vai conseguir utilizar a nossa vantagem, então o retorno da segunda fase é o nosso momento, precisa ser o nosso momento, porque somos muito fortes em casa. Claro que tem um jogo para se jogar, né? Não é porque é em casa que a gente tem a garantia de 3 pontos, mas a gente tem a expectativa que com o nosso desempenho a gente consiga ser merecedor de vencer o jogo. Então, o que a gente tem que ter essa expectativa, né? Obviamente que eu respeito os nossos adversários, mas a gente tem objetivos claros e a gente tem que trabalhar com essa expectativa da força que nós temos ao longo de todo o ano de 2023. A gente sabe que o torcedor está do nosso lado, que o torcedor verdadeiro, aqueles que na derrota aparecem mais, isso é movimento da multidão, mas o torcedor verdadeiro, torcedor apaixonado do Operário está mobilizado. Eu falo com convicção do que eu estou falando, de que o torcedor está do nosso lado, o torcedor verdadeiro está do nosso lado, o torcedor verdadeiro sabe da importância que ele tem para esses jogos em casa. Essa sinergia é algo fantástico que foi criado aqui ao longo do ano. Eu tenho certeza que o torcedor verdadeiro do Operário se orgulha da equipe que entra em campo, porque honra a camisa, é apaixonado pela camisa, é apaixonado pelo que faz, tem dado a vida, e erra, a gente erra, eu e eles erramos muito, mas a gente respeita muito essa camisa e a gente está contando demais com esse jogo. Olhar para a tabela,
O acesso depende só de nós. Estar na final não mais. Então, mas ainda temos a expectativa de poder estar na final, de poder ser o primeiro lugar do grupo ainda. E nós vamos lutar por isso, pensando primeiramente no jogo contra o Brusque. Então, São Bernardo e São José jogam às 4 horas. Dependendo do resultado lá, e a linha de corte vai mexer. O que eu sei é que com 10 nós estamos na Série B em 2024. Então, sendo que nós precisamos de 3 pontos contra o Brusque. Então, dependendo de contra quem são os 3 pontos, mexe com a tabela. Então, o Brusque largou muito bem, está com a missão praticamente cumprida, mas ainda assim ela não está confirmada. Então, e é um jogo, né? Um jogo de 100 minutos, que tanta coisa pode acontecer. Então, são 3 jogos de 100 minutos. Tem muita água para passar debaixo da ponte. E nós estamos... A gente não vê a hora de chegar o jogo de amanhã.